E fazemos a leitura, esse trecho já bastante familiar nosso, né? Iniciando no verso 7, ao final do verso 16, Efésios, capítulo 4, verso 7 em diante. Também podemos fazer a leitura juntos e no final uma breve oração. Leiamos Efésios 4, 7 em diante. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Senhor, muito obrigado mais uma vez, porque somos realmente privilegiados de estar reunidos na tua casa, casa de oração, casa de adoração, e também, Pai, de instrução da tua palavra. Que hoje à noite ela venha ser realmente o alimento espiritual para as nossas vidas. E assim pedimos, Pai, que o Espírito Santo, que é o autor dessa palavra, venha realmente nos ensinar, todos nós. E nós somos dependentes dele, Pai. E assim te pedimos mesmo que o Senhor edifique a tua igreja aqui reunida e salva, Pai, se porventura há alguém entre nós que não tenha ainda a salvação. Fica conosco nessa noite, entregamos tudo em tuas mãos. No nome de Jesus, amém. Devemos assentar, amados. Irmãos, é bem já batido, né? Nós estamos tratando dos dons espirituais. O dom, a primeira procedência que ele vem de Deus, é o Senhor Jesus, o Espírito Santo e o Pai que estão envolvidos no dom, o dom espiritual. Sabemos que o dom também, ele é um presente, é uma graça que Deus dá à sua igreja. E tem um propósito, né? Um fim, um objetivo, um fim proveitoso. E nós estamos vendo esse propósito, o fim proveitoso do dom. Está no verso 12. Diz assim, com vistas, né, o propósito, o proveito dele, ao aperfeiçoamento dos santos. Tratamos que é a santificação individual, pessoal. Segunda coisa, para o desempenho do seu serviço, que é a capacitação que Deus dá a cada um para desempenhar o serviço no corpo de Cristo.
precisamos sim, né, da capacidade para desempenhar as funções dentro do corpo de Cristo. E a terceira coisa, diz aqui, é para a edificação mesmo do corpo de Cristo. Então, o dom, esse presente, é dado a cada um que faz parte da igreja, ou seja, do corpo de Cristo, como Paulo está falando aqui. Esse corpo, Paulo faz essa ilustração usando mesmo uma construção, né? uma edificação. E aqui o dom é dado para que essa edificação, ela mesmo entre, não é? Ela seja construída, seja edificada, ela cresça. Então, quando Paulo, nos capítulos 1, 2 e 3, ele trata do corpo de Cristo, é uma revelação que Deus deu a ele, né? Que é a igreja. Só para lembrar, o corpo de Cristo é a igreja, que era um mistério oculto em Deus, desde mesmo os séculos, e revelado a nós, através do apóstolo Paulo. Então, Paulo trata desse corpo sendo um corpo espiritual. Se você lembra, né, no capítulo 3, ele diz assim, olha, verso 3, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo qual, quando lerdes, podereis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. E aqui mostra o que é essa revelação, né? A saber, verso 6, que os gentios são coherdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Então, Paulo traz uma revelação, né, que os gentios, ou seja, os que não eram judeus, fazem parte, são coparticipantes de um corpo espiritual. E nós tratamos muito disso, que era um mistério oculto, né? E esse mistério é que foi revelado, que Cristo veio, e Ele mesmo, através da obra da salvação, da obra mesmo da redenção, Ele chama, né, aqueles que vão ser salvos, e esses, de uma vez chamados, tanto judeus como gentios, a partir mesmo, como ele trata, né, no verso 2, do dom, do presente da salvação, pela graça de Deus, fazem parte desse corpo espiritual. São batizados dentro do corpo espiritual de Cristo, no qual ele é o cabeça. Então, Paulo resumiu isso, né, no capítulo 2, aqui pertinho, ele diz assim, olha, verso 19, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus, edificados, né, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, o qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, esse corpo, né, que é o corpo de Cristo, que é a igreja, Paulo ilustra como um edifício espiritual. E como uma construção, né, ela vai ser edificada, vai ser construída
sobre um fundamento. Isso é importante, né? Fazer questão de frisar, porque a igreja de Cristo verdadeira é fundamentada na base, no alicerce, e essa base é Cristo, né? É o Senhor Jesus. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3, ele diz assim, olha, 1 Coríntios 3,10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, a base, né, o alicerce, como um prudente construtor. E o prudente construtor, ele tem a preocupação quando vai edificar, né, uma casa, um edifício, a preocupação maior é com a base, porque é a base, é o fundamento que vai sustentar toda essa casa, todo esse prédio. Então tem que ser edificado, né, numa rocha. É a melhor base que um construtor pode assim almejar é a rocha, né, aquele terreno firme que há mesmo. E quanto mais profundo, melhor se encontra, né? Então, diz Paulo, como esse prudente construtor. E outro que vier vai edificar, né, vai executar, vai construir sobre ele, sobre esse fundamento. E aí Paulo diz, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, outra base, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, ele é a base, né? Tanto a base como é o cabeça da igreja. E é importante porque é a pedra principal, é a pedra angular. O Pedro, São Pedro, ele mesmo fala, né? Atos, capítulo 4, 11 e 12. Este Jesus, que foi rejeitado por vós, os construtores, né? Ele é a pedra angular, é a pedra principal, é a base. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, é importante, né, assim, pontuar isso, porque a edificação do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é a igreja fundamentada nele, em Cristo, é a base que ela vai ser mesmo assim edificada. Então, quando Paulo diz, né, volte lá, o dom é dado à igreja para a edificação do corpo de Cristo, é esse corpo mesmo espiritual. Então, quando ele diz aqui, né, a edificação desse corpo é o corpo de Cristo, no qual ele é a base. E o dom é dado, e com um fim proveitoso, à igreja, para essa edificação, para essa construção, né? Para capacitar os membros, porque é através dos membros que a palavra, né? A palavra é transmitida, essa palavra que é o meio que Deus usa para a edificação da igreja, para a salvação. Por isso que ele bota no verso 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, né? Então, Deus capacitou para realmente a transmissão da mensagem, a transmissão da palavra de Deus. E essa igreja, esse corpo de Cristo, vai ser edificada nessa base, né? Na palavra que Cristo mesmo é a pedra principal, é a pedra fundamental. Então, esse crescimento é dado nesse fundamento, nessa fundação, que é Cristo.
Mas ele continua, né? Diz aqui no verso 13, olha, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, em quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, essa edificação, né, primeiro é na base, e a base é Jesus Cristo. Mas como vai ser edificado e o propósito, né, dessa edificação, nós vamos ver aqui que agora a primeira coisa é a salvação, né, para fazer parte do corpo de Cristo. Mas não para na salvação. E que o Paulo está dizendo aqui, olha, até que, né, esse até que é a meta, é o alvo, né, é o propósito agora interno da igreja de Jesus Cristo. Esse corpo espiritual, ele não vai ficar na base, mas tem que crescer, né? Tem que edificar. Então, é isso que Paulo está mostrando agora, que esse até que todos, né, cheguemos, é realmente o alvo, a meta. Em outra tradução, até católica romana, né, eu achei muito interessante. Ele diz assim, olha, verso 13 está assim, a meta é que todos juntos nos encontremos unidos na mesma fé e no conhecimento do Filho de Deus, para chegarmos a ser homem perfeito, na maturidade do seu desenvolvimento, que é a plenitude de Cristo. Então, o alvo aqui, né, a meta, a prioridade, é a maturidade espiritual. Então, irmãos, a maturidade espiritual, Paulo coloca aqui, né? É o amadurecimento desse corpo de Cristo. E ele diz aqui, como nós podemos chegar, né? É todos, e o alvo é que sejam todos juntos, né? Unidos, e diz o apóstolo aqui, primeiramente, ele fala da unidade da fé, depois do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, é um crescimento, né, progressivo. E nós vamos, assim, adquirir essa característica e só vai vir, irmãos, quando a igreja mesmo, ela unida, né, juntos, ela mesmo trabalha com a doutrina, ou seja, com a palavra de Deus. Tudo isso vai vir através da palavra de Deus. E nós vamos ver alguns versículos, porque o apóstolo Paulo, esse pensamento aqui é muito importante, né, para o crescimento mesmo espiritual, para a maturidade espiritual da igreja. Porque nós, logo no versículo 14, ele trata da imaturidade, né, espiritual, que é um perigo para a igreja.
Mas, primeiramente, ele coloca que a maturidade espiritual é o propósito da igreja. E como nós vamos crescer em unidade, em mesmo conhecimento, em varonilidade, em estatura, no sentido de maturidade e até na plenitude de Cristo? Só tem um jeito, irmãos, é pela palavra de Deus. É ela que é o manual, né? É a fonte para nos dar mesmo esse crescimento. Então, em 1 Coríntios, olha só, no capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 31, Paulo diz assim, né? Ele vem tratando dos dons espirituais, e ele exorta a igreja a, veja, entretanto, procurai com zelo os melhores dons, né? É que vai ajudar nesse crescimento. Chega no capítulo 14, ele diz assim, olha, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Aqui não é adivinhar, não. Profetizar é mesmo pregar a palavra de Deus, é mesmo ensinar a palavra de Deus, é exortar. E veja que ele diz aqui no versículo 3, olha, mas o que profetiza, né, fala aos homens o quê? Edificando, não é? 1 Coríntios 14, 3. Edificando, exortando e consolando, encorajando. Então, isso vai vir pela palavra de Deus. Não é? E quanto mais nós, assim, nos debruçarmos, estudarmos, tivermos comunhão com a palavra de Deus, mais nós vamos crescer em conhecimento, vamos crescer mesmo em maturidade, espiritualmente falando. Filipenses, capítulo 3, versículo 8, olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, né? Filipenses 3, 8, ele diz assim, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Veja, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas veja, prossigo. Irmãos, esse é o propósito, né? É a meta, é o alvo. Paulo está dizendo, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, né? Eu busco, eu mesmo, é o meu propósito de vida, diz Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando, tá vendo? Progredindo, né? Crescendo, avançando para as coisas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para a meta, para o prêmio da soberana
vocação, a vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, estão percebendo o alvo do Paulo, a meta do Paulo é essa, né? É o crescimento, é o desenvolvimento, é o aperfeiçoamento, é a maturidade espiritual que só, irmãos, através da palavra de Deus é que nós vamos assim desenvolver, vamos mesmo conseguir, né? Olha o que diz aqui, Colossenses capítulo 2, verso 1. Paulo diz, olha, gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que os seus corações sejam confortados, vinculados juntamente em amor e tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo, né? Sabedoria, conhecimento, tudo é Ele que é a fonte, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane, né? Então, esse crescimento, a maturidade espiritual vem mesmo com o estudo, né? Com a comunhão e buscando mesmo a palavra de Deus. Veja mais, 2 Timóteo, capítulo 3, bem conhecido nosso, né? Verso 16. Toda a Escritura, ou seja, a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, né? E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que, novamente, né, o propósito, o alvo, seja o quê? O homem perfeito, a perfeita varonilidade, né? E perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, quando Paulo ele trata aqui, volte lá, né? No capítulo 4, quando ele diz assim, o propósito é que todos nós, juntamente, né? Cheguemos à unidade da fé. E nós mostramos, né, irmãos, estudos passados, que a igreja, ela tem esse compromisso com a palavra de Deus, com a doutrina de Deus. E lembra que eu passei muito tempo mostrando que essa unidade da fé é o corpo de doutrinas, é a palavra de Deus que, uma vez por todas, foi entregue aos santos, à igreja, e nós devemos guardar, né, zelar, cuidar de uma forma diligente, de uma forma mesmo é uma batalha, né, numa guerra mesmo. Então diz, nós cheguemos pela palavra à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, que só vai vir de uma vez que eu tenho comunhão, né? Eu tenho a instrução, como Paulo diz, o meu alvo, né? É o conhecer cada vez mais. E nisso o homem vai mesmo crescendo, desenvolvendo, né? Amadurecendo espiritualmente falando, até que chegue à plenitude de Cristo. É um alvo, né? Aqui nesse mundo para a igreja do Senhor Jesus. Nós sabemos, né, irmãos, que a perfeição só vai vir com a glorificação. Mas, enquanto estivermos nesse corpo, e do verso 17 em diante, Paulo vai tratar novamente de santificação, né, que é fundamental para me crescer, para me desenvolver e cada vez mais amadurecer nas coisas de Deus. Então ele trata que é tudo pela palavra, né?
Então, o propósito, a meta, o alvo, a maturidade espiritual vai vir quando a igreja mesmo, vou colocar assim, né, gasta tempo, irmãos, em abrir as Escrituras, em abrir a palavra de Deus, em mesmo se desenvolver, como Pedro diz lá, né, deixando as coisas, despojando, né, daquilo que não presta, deseja ardentemente o genuíno leite espiritual, para que através dele, né, do sólido alimento, cresçamos, desenvolvamos a nossa salvação. Lembra que lá ele escrevendo aos Coríntios, ele dizia, olha, tratava muitos até como meninos na fé, né? Como bebês, como carnais, porque eles não estavam desenvolvendo, né? Estavam ficando estagnados. Mas aqui a exortação, o propósito do dom em relação à pregação, né, ao ensino, é que a igreja desenvolva, cresça, amadureça. E aí chega no verso 14, né, ou seja, a maturidade espiritual, ele faz um contraste, né, com a imaturidade. E olha, enquanto uma é um propósito para a igreja, mas ao mesmo tempo se torna um perigo, de uma vez que a igreja não cresce, não amadurece, né? Continua ainda imaturo espiritualmente falando. Com meninos, Paulo trata aqui, né? Olha, para que não mais, verso 14, sejamos como meninos, como criança, né? Como bebês, agitados de um lado para o outro e levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem o erro. Então, há um perigo, né, nesse corpo espiritual, porque o propósito é para amadurecer, para desenvolver. Mas, se não está acontecendo isso, né, é um perigo no meio do corpo de Cristo. Ele não vai estar com um problema, né? Vai enfrentar dificuldades, porque o propósito é que todos juntos cheguemos, né? Mas se há ainda esse problema, tem que ser tratado. E, irmãos, é tratado, como Paulo está dizendo aqui, é com a palavra, né? É com a doutrina. Então, o perigo é que a igreja seja levada por qualquer vento, né? Vento de doutrina. E outro estudo, eu falei, né? E só para lembrar que o Paulo, esse homem, ele usa mais uma vez a ilustração aqui de vento, né? Em relação à doutrina, porque ele tinha uma experiência muita com vento, né? Ele, assim, ele descreve que 3 vezes, né, ele enfrentou a naufrágio, a velocidade do mar, dos ventos e o perigo, né, que os ventos causam até na natureza. Hoje, né, a meteorologia está avançada, mas eles preveem no mundo inteiro, né, um local nos Estados Unidos, a gente vê na previsão do tempo, eles mostram com antecedência, né? Local lá de muito furacão, tempestade, ciclone, tufão. Tem que se precaver, porque faz um estrago, né? Destrói tudo. Então, Paulo, ele ilustra, né, o vento. Lembra que ele enfrentou um tufão chamado Euraquilão, né? Euraquilão, era isso? Destruiu lá, botou a pique, né? O barco que ele estava. E aí ele diz, olha, cuidado, né? Com o vento de doutrina, que pode mesmo destruir. Sabe, irmãos?
Existe a doutrina que é sadia, a doutrina divina, que é de Deus, que está aqui, é a sua palavra, e a falsa doutrina, né? Que não é a sã doutrina, é diabólica, é destruidora, é devastadora. Infelizmente, muitas igrejas, famílias estão sendo destruídas porque não estão observando a doutrina verdadeira. E aqui é um perigo muito grande, né? E o próprio Senhor Jesus e a igreja mesmo foi alertada para ter cuidado com os ventos de doutrina, com os falsos. E lembra do Senhor Jesus, Mateus capítulo 7, ele diz assim, olha, Mateus capítulo 7, e versículo 15, acautelai-vos, né? Tenha cuidado, se proteja dos falsos profetas, dos falsos pregadores, dos que ensinam falsas doutrinas. Acautelai-vos deles, porque eles se vos apresentam disfarçados como ovelhas, mas por dentro são lobos, são devoradores, né? Devastadores, querem destruir, sugar mesmo as ovelhas. Então, Deus diz assim, né? Olha, mas por dentro são roubadores. E pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa, ela produz bons frutos. Porém, a árvore má, ela produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo, né? Então, tenham cuidado, muito cuidado com os falsos mestres, né? Com os falsos pastores, com os falsos ensinos, porque diz aqui, né, a palavra do Senhor, assim vocês vão conhecê-lo pelos seus frutos. E Jesus diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. É chocante, né? Ele vai explicar depois. Muitos que estão ensinando, né, exortando, pregando, chama Jesus de Senhor. Mas ele está dizendo aqui, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. E muitos, irmãos, aqui é mesmo para alertar, né? Muitos, tenham cuidado, naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizado em teu nome? Jesus não vai negar, né? Eles pregavam, profetizavam, ensinavam. Em teu nome não expelimos demônios? Jesus não vai negar, não. Fizeram isso, né? Expeliram demônios. Em teu nome não fizemos muitos milagres? Ele não vai negar, muitos. E aí, irmãos, aonde está esse povo fazendo essas coisas, né? Essa que é a pergunta. Onde estão? Estão no meio do mundo? Não. Estão em grandes catedrais, ensinando a palavra de Deus. Mas olha o que diz aqui Jesus. Então vos direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E veja o teste aqui, né? Como Jesus
ele diz, olha, apartai-vos de mim, aquele que pratica iniquidade, que vive, né, em pecado. E aí do 24 até o 27, ele mostra, né, a base que eu estava falando anteriormente, que é a palavra de Deus, o ensino. E ele compara, né, dois homens. Aliás, novamente, Jesus fala de construção, de construtor, né? E ele diz, olha, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, as palavras de Deus, ouvir, né? E muitos estão aí até ouvindo a palavra de Deus, mas aqui diz, olha, e as pratica. Ah, irmãos, é uma diferença muito grande, né? Em ouvir e praticar, e ouvir e não praticar. É isso que ele vai comparar esses dois. Olha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele será comparado a um homem prudente, ao construtor prudente, né, que Paulo estava falando, que edificou a sua casa sobre a rocha, né, sobre mesmo a pedra fundamental, a pedra angular, que é Jesus Cristo. E aí diz, olha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, os temporais, as tempestades, e deram de ímpeto contra aquela casa. Vai vir, amados, os falsos, né? As doutrinas, as heresias, mas aqui diz que essa casa ela estava fundamentada, estava mesmo edificada sobre a rocha, e diz aqui, né? Vieram tudo isso e aquela casa não caiu, ela ficou firme porque ela foi edificada sobre a rocha. E nós sabemos quem é a rocha, né? É Ele, é Jesus. E veja, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, ouvem, mas não praticam, né? Desobedecem. Ele compara com um homem insensato, né? Um construtor mesmo, relaxado, que não tem preocupação, que não está mesmo prevendo o futuro da sua casa, da sua residência, da sua moradia, né? É isso que ele está falando. Que edificou a sua casa sobre a areia, sobre a facilidade, né? Sobre as falsas doutrinas, sobre os falsos ensinos. E caiu a chuva, veio a tempestade, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram, veja, de ímpeto contra aquela casa. E ela mesmo não resistiu, foi destruída, desabou, e diz aqui, sendo grande mesmo a sua ruína. Então, cuidado, né, irmãos? Com as falsas doutrinas, os ventos de doutrinas. Continua o apóstolo Paulo com esse mesmo pensamento. Veja 2 Coríntios capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13. 2 Coríntios 11, 13. Ele está falando dos falsos, né? Das falsas doutrinas, dos falsos mestres, dos falsos apóstolos. E ele diz, olha, 2 Coríntios 11, 13, porque os tais, eles são falsos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo como se fossem enviados por Cristo, né? Mas diz o apóstolo aqui, olha, e não é de se admirar, porque o próprio Satanás, ele se transforma em anjo de luz. E não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles é conforme as suas obras. Os falsos,
E como é que nós vamos identificar, né, os falsos dos verdadeiros? É pelo seu procedimento, pela sua conduta, pelo seu comportamento. E a segurança, irmãos, que nós temos é mesmo a palavra de Deus. Veja Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Paulo chamando a atenção dessa igreja também ali, né? Ele diz assim, olha: admira-me, Gálatas 1:6, que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. E aí Paulo diz, olha, o qual não é outro, senão que alguns vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Estava vindo falsos mestres, né? Falsos profetas, falsos apóstolos, penetrando na igreja com doutrinas falsas. E até Paulo dizendo, olha, querendo perverter o evangelho. E aí ele diz, olha, mas, ainda que nós, ele se inclui, ou mesmo um anjo vindo do céu, e vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, desqualificado. Assim como já dissemos, eu repito novamente, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja o quê? Anátema. E Paulo, né, ele define, ele escreve em 1 Coríntios capítulo 15, verso 3 e 4, o que é o evangelho, né? Vocês sabem, é que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, né? A palavra de Deus. Então, irmãos, essa é a doutrina, né, que nós devemos mesmo ensinar, exortar, pregar, repetir novamente, né, que é para mesmo fortalecer e ter muito cuidado com os falsos. Veja Filipenses capítulo 3, verso 17 e 20. Filipenses 3, 17 a 20. Olha, a outra igreja que Paulo diz, olha, irmãos, sede imitadores meus, né? E observais os que andam, os que procedem, os que pregam, segundo o modelo, né? o padrão que há em nós. Lembra que Paulo ele tinha uma grande preocupação em ensinar, em doutrinar, em todas as suas cartas, ele se dedica, né, dia e noite até a ensinar, a doutrinar os Timóteos, né, os Titos, os Filemões, os Silas, os homens que iam mesmo continuar o trabalho de Deus, edificar a igreja. Mas ele alerta, olha, porque diz aqui, muitos, não são poucos não, pois muitos andam entre nós, no meio da igreja, né? E Paulo diz, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, eu alertava, cuidado, né? E agora digo, até chorando, olha o sentimento desse homem, chorando que são inimigos da cruz de Cristo. É muito duro, né? E é um alerta, é um perigo no meio da igreja, gente pregando, profetizando, né? Testificando, que são inimigos da cruz de Cristo. Por quê? Diz aqui, né? O propósito deles, não é a igreja, mas é o próprio ventre, não é a própria cobiça, é a própria artimanha. Diz, olha, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o próprio ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas.
é a pregação, irmãos, em muitos locais hoje, né? Pare de sofrer, né? Você vai ser curado, você vai ser próspero, vai ser empresário, vai ganhar o carro do ano, venha para cá, faça um voto, faça um negócio, e etc, 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 né? Mas quem procura essas coisas, né? Se preocupa com essas coisas, são os da terra, são os terrenos. Na sexta-feira, aqui na oração, nós estávamos mostrando, né? Os gentios, Jesus disse, é que buscam essas coisas, mas nós não, irmãos. Nós somos de outra pátria, né? Como Paulo diz aqui, pois a nossa pátria está onde? Nos céus. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, imaturidade espiritual, né? O perigo. Tem mais, veja Colossenses capítulo 2, agora, no final daquela leitura que nós estávamos fazendo, veja 2 aqui, o verso 6, né? Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. E cuidado, é isso que eu queria chamar a atenção, o perigo. Veja, que ninguém vos venha a enredar, ou seja, a te envolver, né, a te enganar com a sua filosofia, com as vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, coisas de homem, né? Conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Porque esse mundo, os homens, têm a sua filosofia, né? As suas tradições, os seus rudimentos, a sabedoria, que é animal, a Bíblia diz, né? Irracional e mesmo demoníaca, tudo do diabo, coisa do demônio mesmo, destruidores. Então, é esse o alerta, né? Veja mais aqui, a 2 Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, e versículo 1, né? Paulo diz, olha, conjuro-te, recomendo, eu exorto perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação do seu reino. Prega a palavra, exorta, né? É o alvo, é mesmo, continua, insiste, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade, com paciência, né? É isso mesmo, e doutrina, pois haverá tempo, veja, em que não suportarão a sã doutrina, né? Nós estamos falando de a doutrina mesmo doente, uma doutrina diabólica, como Paulo diz, ventos de doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de falsos mestres, segundo as suas cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, querem ouvir, né, aquilo que vai satisfazer os seus desejos, aquilo que não vai mexer com a sua vida. É assim mesmo. Aí vão, né? Ou gargalhar e tal, vocês estão entendendo, né? Mas aqui Paulo está dizendo, olha, cuidado, né? Não, não se mete com esses, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Sabe, irmãos, mensagens que levantam o ego, a autoestima,
mas a verdadeira doutrina é aquela que mexe com as nossas vidas, aquela que confronta, vai me confrontar com a vida que eu estou levando, né? Uma vida, se é uma vida inconsistente, uma vida em pecado, uma vida que não agrada a Deus, esse povo não está preocupado com isso não, em santidade, né? Em espiritualidade, em crescimento cristão. Eles querem quantidade, né? Querem volume, querem mesmo o sucesso, o alvo. É uma igreja superlotada, cada vez maior, grandes catedrais, né? Para encher. O importante é encher e a conta bancária da igreja lá em cima, que no final são deles mesmos, né? É esse tipo de comportamento. Mas pregar a palavra, que vai mexer com vidas, vai mesmo confrontar, aí isso não quero ouvir não, né? Mas piadas, shows, é isso que estão aí atrás, né? Mas Paulo está chamando a atenção, Jesus está chamando a atenção. Vamos mais um pouco aqui, olha, Judas, né? Ele chama a atenção. Judas, não tem, no verso 3, diz assim, Judas, verso 3, diz assim, olha, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos, veja, a batalhar, né, combater, diligentemente, cuidadosamente, zelosamente, pela fé, pela doutrina, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Veja, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação no nosso meio, os quais, desde muitos, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus. Cuidado, irmãos. Cuidado. Isso não é normal, não. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestes. Nós estamos tratando de coisas perigosas, né? Coisas espirituais. E tem um que ele é poderoso, mas o nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso. E há um alerta nas Escrituras. Nós devemos ter cuidado, né? É um perigo muito grande mexer com as hóstias demoníacas. E olha o que Pedro diz, 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, diz aqui, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que nos resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade, também movidos por avareza. Farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme.
Então, cuidado, né? O alerta hoje à noite, o perigo da imaturidade espiritual. E Deus deu dons à igreja, levantou mesmo os verdadeiros para nos ajudar a crescer, a, a, a nossa maturidade espiritual. Irmãos, isso vai acontecer. Volte lá para Efésios 4:13, quando mesmo nós ficarmos juntos, né, em unidade da fé, buscar cada vez mais o conhecimento de Jesus Cristo, nos aperfeiçoar nele à medida da estatura do nosso Senhor. Maturidade espiritual é o propósito, é o alvo, é a meta. O perigo da imaturidade espiritual. E é o que nós mostramos. Mas chega no verso 15, ele diz, ele continua, né? Olha, mas seguindo a verdade, a nossa responsabilidade, né? A verdade em amor. Eu quero concluir hoje essa parte, mas só um pouquinho, por favor. Diz aqui, veja Filipenses capítulo 4, verso 8, quando Paulo diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, né? O propósito, a nossa responsabilidade, o nosso pensamento como igreja, como filhos de Deus, é que realmente seja verdadeiro. E Paulo diz em amor. Temos que tratar essas coisas, né? E Paulo, volte lá, ele continua dizendo: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, né? Bem consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Deus é amor, né? Em amor. Então, amados irmãos, Paulo aqui, ele finaliza essa parte dos dons, mostrando verdadeiramente o propósito do dom espiritual à igreja, né? O crescimento individual, a santidade pessoal, a capacidade, a capacitação para a igreja trabalhar, para a igreja produzir, para a igreja pregar, e a maturidade, né? Espiritualmente falando, para que a igreja cresça, desenvolva, né, de uma forma madura e, como ele diz aqui, né, e que aumente mais e mais essa edificação do corpo de Cristo em amor. Que Deus possa mesmo nos ajudar a colocar em prática, a ser o propósito, a ser o alvo para a minha vida e para nossas vidas, né? Que nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Nós temos essa responsabilidade e por isso, irmãos, que nós devemos mesmo colocar em prática, né? Como alvo, como meta. E no final de tudo, seja o aperfeiçoamento dos santos. No final de tudo, seja o desempenho do serviço. E no final de tudo, seja a edificação do corpo de Cristo. Que Deus nos ajude, né? Pai, muito obrigado, Senhor. Nós mesmo precisamos da Tua palavra. Precisamos muito, Senhor, de cada vez mais conhecer o Senhor, buscar o Senhor. E a igreja tem
essa responsabilidade, tem esse papel, tem mesmo essa meta, esse alvo, Pai. Para isso o Senhor já nos deu dons para nos capacitar. Especialmente, Pai, nós olhamos hoje que devemos sim buscar com zelo os melhores dons. Cada um aqui, Senhor. O Senhor conhece cada coração. Que eu não possa sair daqui, Pai, desperdiçando a minha vida com coisas que não edificam. Que eu não possa sair daqui, Pai, como menino que é levado por qualquer vento de doutrina, mas que eu possa mesmo crescer, desenvolver, amadurecer espiritualmente. E através da minha vida, Pai, a tua igreja seja edificada na tua palavra, que é a verdade, no ensino, e que possamos sim, Pai, crescer e desenvolver, pregando a salvação e internamente a santificação e o crescimento espiritual. Aceita, Pai, a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém.